Bom, primeiro, me reportar ao torcedor, dizer que é uma eliminação, é sempre muito dura, é sempre muito difícil. Evidentemente, a gente estabelece um trabalho e objetivos, não só do ponto de vista orçamentário do clube, mas desportivo, e isso inicia não só num jogo decisivo como esse, mas lá atrás, quando a gente estabelece a forma de montagem do elenco, aquilo que a gente estabelece como critério de avaliação de peças, aquilo que a gente estabelece como organização dentro do departamento de futebol. Então, a gente sai muito chateado daqui hoje. Eu, muito antes de ser dirigente, sou torcedor, obviamente, e nesses momentos a gente não consegue separar esse sentimento de sucumbir num jogo que a gente imaginava que pudesse ter a capacidade de superação, porque se apresentou da forma que se apresentou, que embora a gente tenha melhorado o desempenho, mais uma vez, por alguns erros, a gente acabou pagando caro com essa eliminação. Também é importante deixar muito claro que, obviamente, tem culpa da diretoria, tem culpa do departamento de futebol, tem culpa de todo o nosso staff do departamento de futebol, porque, como eu disse, não é a ciência exata o futebol, mas aquilo tudo que a gente vinha fazendo com convicção, imaginando que chegaria nesses momentos com a capacidade de superar, enfrentar e passar assim. Virada a página, também a gente tem a convicção de que o ambiente do futebol precisa ser colocado para cima. A gente fala muito que o ambiente do futebol é gerenciamento permanente de pessoas e relações. Por essa razão, nos cabe aqui também, acreditando que a gente tem um elenco com capacidade de poder agora virar essa página, como eu disse, e buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro aí também e chegar forte aí para a Copa Libertadores. Boa noite, Bisol. G. Soares, Rádio Guaíba. No último final de semana, o senhor na zona mista respaldou o trabalho do técnico Roger Machado. Ainda tem esse respaldo? A direção acredita que o Roger pode reverter bons resultados, talvez buscar uma classificação na própria Libertadores da América? A direção tem confiança no Roger Machado ou pensa numa possível mudança? Não pensamos numa mudança, temos convicção no trabalho. Temos convicção no trabalho muito em razão de estar permanentemente fazendo essa avaliação, essa autocrítica, essa reflexão dentro do departamento. Nós temos uma liberdade muito grande de troca com a comissão técnica, tanto os nossos executivos aqui, seja na montagem do elenco, seja na estratégia de organização, preparação para jogos, nós participamos de todos os processos. Então, confiamos no trabalho e acreditamos que com essa comissão, com esses jogadores, a gente vai, sim, conseguir dar a volta por cima. Repetindo o que eu já falei em outro momento, mas muito com esse sentimento de que a construção ela tem que ser coletiva, razão pela qual aqui também todos nós temos culpa do resultado de hoje. Boa noite, Bisol. Tim Langendorf, Rádio Grenal. Você falou sobre reverter essa situação, mas se a gente pegar, claro, você não estava aqui todo esse período, mas desde o início dessa atual gestão nessa competição, esse é o melhor resultado do Inter. O Inter, com um adversário forte, cai nas oitavas de final, mesmo resultado de 2023. Antes disso, só situações piores, caiu na primeira fase, terceira fase. Isso é um sinal de que, a longo prazo, as coisas têm dado errado, ou ainda, o Inter não é hoje um dos 8 melhores times do Brasil, e essa é uma realidade que talvez o torcedor precise entender? Eu não posso estar à frente de uma pasta importante do clube, com toda a história que o Internacional tem e referências de títulos importantes, imaginar que isso nos serve e nos conforta. Ao contrário, nós, dentro das nossas limitações, as limitações elas são claras para todas, está aí os números com relação ao orçamento, ao investimento,
nós estamos tentando nos superar com relação a isso e não se distanciar dessa situação e até mesmo não nos colocar como um impeditivo de ser melhores e mais eficientes com a distância que é notória para todos. Então, nos cabe aqui refletir, melhorar, buscar trabalhar, tentar entender. Eu acho, sim, que do ano passado para cá são comparações até que não são corretas de fazer, porque o ano passado, tu me perguntasse da minha função quando eu assumi, até fez um ano agora, dia 5 de agosto, que eu assumi o departamento de futebol. São contextos diferentes, porque naquele momento ainda se tinha uma enchente, uma situação de somente o Campeonato Brasileiro, diferente do momento em que a gente vive esse ano, com o diferencial que o calendário se modificou, tivemos um custo, colocamos um peso enorme, teve eficiência, ganhamos o Campeonato Gaúcho, mas ainda assim nos falta capacidade de ter consistência, eu diria, para enfrentamento de todos os campeonatos ao mesmo tempo, e isso a gente reconhece aqui publicamente. Mas, repito, não é uma situação de que nos coloque como não querer e poder buscar, ao contrário. Nós temos que olhar para dentro, fazer as modificações necessárias, avaliar as nossas estratégias e buscar ser mais eficiente. Bisol, boa noite. Leonardo Sonda, Rádio Bandeirantes. O Roger falou aqui após a eliminação muito sobre erros individuais, sobre individualidades que estão abaixo nesse momento. Na primeira janela do ano, Bisol, foram 8 jogadores contratados lá no verão, tirando aqui o Bernabé e acho que alguma modificação no contrato do Thiago Maia. Mas são 8 jogadores: Kaique, Rocha, Ronaldo, Ramon, Vitinho, Diego Rosa, Juninho, Oscar Romero e Carboneiro. Desses 8 jogadores, 3 já saíram, um não vem sendo utilizado, que é o Oscar Romero, e um acabou comprometendo hoje na partida contra o Fluminense, que foi o Ronaldo. Um time sem capacidade de investimento pode errar tanto assim no mercado, gastar tão mal em peças que não deram resposta? Tem que contextualizar isso melhor. Primeiro, reconhecer que a expectativa que nós criamos nas contratações, dentro de um contexto de montagem de elenco, está posto. Não deu certo em algumas situações. Mas tem que entender também o modelo de negócio que se foi aplicado. Uma coisa a gente está falando, e eu não vou aqui discorrer sobre cada situação, porque cada situação ela tem a sua peculiaridade de relação negocial. E também falar sobre a teoria da montagem do elenco, quando a gente se coloca para a montagem do elenco e estabelece uma contratação de um zagueiro, que ele não vem para ser o titular, mas dentro de uma montagem de elenco e de um clube que tem vários campeonatos pela frente, a gente estabelece que a contratação é aquela que a gente imaginava sendo uma aposta, sem investimento, com salário baixo e que pudesse dar resultado. Falo somente de uma situação, poderia falar de todas as outras. Mas também preciso dizer que em outros momentos o clube também nessa mesma busca de eficiência fez contratações de jogadores sem expressão, com valores baixos e que a gente conseguiu capitalizar. Por exemplo, o Rômulo, Igor Gomes, próprio Aguirre agora também veio aqui. Então, me vem na cabeça esses nomes, eu tenho certeza que tem muitos nomes ainda que vieram nessa mesma modelagem de negócio e que se tornou atrativo para nós. Agora, o futebol não é uma ciência exata. E quando a gente contrata, a gente tem um processo dentro do departamento em que não sai da minha cabeça, nem na do Roger, nem na do Mazuco, nem na do Alessandro, do presidente do Conselho de Gestão, não. Tem um processo de análise que ela é feita com base nas deficiências, nas carências do nosso elenco, para enfrentar tudo aquilo que se tem no ano, e a gente coloca isso como uma situação para o nosso departamento lá de análise de dados, para trazer para a mesa dentro de uma condicionante que a gente vem repetindo aqui, que é a nossa capacidade financeira. Então, lamentavelmente, não deram certo, mas
Por exemplo, no caso do Ramon, é um ativo do clube ainda, foi feito um empréstimo, e pode ser um jogador ainda que retorne, como várias vezes já aconteceu no futebol, de jogadores que saem por empréstimo por alguma razão ou outra, voltam com capacidade de desempenho e ainda se tornam um ativo desportivo e do ponto de vista financeiro de retorno para o clube. Boa noite, Bisol. Lucas Colar, Voz do Gigante. Na última coletiva, né, que você acabou concedendo para o jogo contra o São Paulo, você falou sobre que deveríamos acreditar porque esse grupo já deu resposta em outro momento. Só que esses momentos eles estão ficando muito para trás, né? Fase de grupos da Libertadores, título gaúcho, o atual cenário é do Inter da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e agora eliminado, né, da Copa do Brasil. Você mantém esse discurso para o jogo da Libertadores? E uma segunda, né, sobre o seu trabalho como chefe do departamento de futebol. As cobranças, como você falou, né, em divisão de responsabilidades para todo mundo. Dentro do grupo de jogadores, dentro do vestiário. A gente tem falado aqui, o Roger falou também sobre individualidades que oscilam juntas, né, e, curiosamente, os investimentos mais altos que o Inter tem. Qual é a real cobrança do departamento de futebol em cima desses jogadores que no momento de decisão não estão decidindo e que no momento que o Inter está precisando também não estão aparecendo? Bom, respondendo a tua primeira pergunta, tu é colorado, né? Responde aí pelo um canal importante aí que fala em nome de muitos colorados, e eu não posso acreditar que tu imagina que a gente vai deixar de acreditar. Nós, diretoria, muito menos, e acredito que tu, como colorado, também não. Então, a pergunta, né, que tu perguntou para mim se tu acredita. É óbvio que eu acredito. Mas eu acredito. E nós, colorados, temos que acreditar. Tu não acredita? Não, te pergunto, não acredita? Bom, então nós temos que acreditar. A resposta objetiva, nós vamos acreditar. E por essa série de razões que a gente já colocou aqui. Com relação ao trabalho do departamento de futebol, olha, o que eu vou te dizer, assim, fazer avaliação do trabalho, a gente tem que fazer todos os dias. E essa autocrítica, ela é permanente. Não pense que a gente acorda para ir para o departamento lá e imaginar que as coisas vão funcionar sem a gente operar de alguma forma ou outra. Só que as complexidades das relações humanas dentro de um departamento de futebol, elas não são simplórias. A gente não lida com uma relação laboral de uma situação normal da vida cotidiana. Eu não estou falando com escritório, algo nesse sentido, que tem uma outra área, uma outra dimensão de vida, uma outra cultura de vida, um outro salário, é outro mundo. É outro mundo. E a gente precisa entender isso. Precisa entender isso. Mas o que eu posso dizer é que a cultura do futebol é da proteção. E a gente faz isso aqui permanentemente. Mas quando tem que ter cobrança, e isso teve no último jogo, e teve agora também, entre eles mesmos, sabendo do desempenho, sabendo da responsabilidade, sabendo do tamanho do clube, cabe nós, dirigentes, lembrá-los todo dia do tamanho do clube, da história que esse clube tem, do tamanho da torcida e da cedência que a torcida tem por ganhar títulos. Esse é o papel fundamental que a gente tem e que permanente a gente faz dentro do departamento. E eu sinceramente acredito que eles têm esse sentimento de pertencimento com as coisas do clube. Demonstraram isso, não vou falar, porque parece que a gente está superdimensionando, como eu vi outras vezes, mas eu preciso falar de um fato que aconteceu. Me perdoem se eu vou falar que eles se dedicaram para o gauchão. Tá, mas o gauchão é fraco, o gauchão é isso, tal. Mas eu vi isso, eu vi entrega, eu vi sentimento dentro desse processo. E por isso eu acredito que a gente tem capacidade, sim, de se reinventar com esse elenco aqui, com essa comissão técnica e poder trazer felicidade para o nosso torcedor. Bisol, Jairo Vink, do canal do Baldaço. Essa semana teu nome esteve bastante em evidência, teve cobranças a um jornalista, tu preferiu ir para o embate para alguns jornalistas no domingo. Isso ajuda o Inter no quê, Bisol, neste momento? Ir para o embate com alguns jornalistas, eu não... É que assim, vamos lá. Eu não, da mesma forma que vocês têm a capacidade de opinar e interpretar aquilo que a gente fala, eu sou capaz de ser racional de também poder interpretar e também contrapor o que vocês falam. Então, são opiniões divergentes
dentro desse ambiente democrático, cada um está fazendo a sua parte, e dentro da medida do possível, naquilo que eu entender que está equivocado, eu vou divergir. E não é porque vocês passam o dia inteiro com o microfone falando sobre o Inter ou da vida das pessoas do ponto de vista profissional que eu não vou poder fazer e falar e me defender e defender o clube. Esse é meu papel aqui. Então, eu vi isso com naturalidade. Não vi nenhum problema na minha fala e nas questões que vocês abordaram naquele dia. Eu só tive a convicção naquilo que eu verdadeiramente tinha que falar naquele momento, agradando ou não agradando algum de vocês. Bisol, Vinícius, Rádio Independente. O Inter vai mudar a postura a partir de agora no mercado, sem contar com esse valor importante que a Copa do Brasil oferece, né, para quem avança de fase. O Inter contava, de repente, com esse dinheiro para ter algum investimento maior, contratar algum jogador diferente, enfim, ali para aquela função da meia cancha que muito se fala desde a saída do Fernando? A gente tem sido muito franco com o torcedor e é importante recapitular aquilo que a gente vinha falando no início do ano, que não é perder... O que a gente sempre disse foi de não perder capacidade competitiva e não perder atletas que, de fato, têm o seu desempenho fundamental para o elenco. E isso a gente vem mantendo. É claro que a janela está aberta ainda, não se encerrou. A gente não controla o mercado, porque tanto do ponto de vista de prospecção para os nossos atletas e também de prospecção eventual que a gente possa ter no mercado. Mas é importante não criar a expectativa no torcedor, porque para nós seria muito fácil aqui fazer um discurso de que vamos atrás, vamos construir, vamos resolver, mas a realidade está posta, a gente até está sendo bastante repetitivo e vocês têm acesso aos balanços do clube, a realidade financeira, os debates públicos que são feitos com relação às finanças do clube e não nos dá capacidade de fazer grandes contratações. Agora, não quer dizer que todo o staff que a gente tem aqui não tem a capacidade de buscar eficiência e outras situações que possam melhorar o nosso elenco, sem dúvida.